Boa noite, queridos. Com a graça, a paz e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, estamos podendo juntos, mesmo à distância, adorarmos, louvarmos, engrandecermos o único e verdadeiro Deus. Provérbios 27:12 diz: "O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena." Nós temos colaborado como igreja com toda a prudência necessária para o momento vivido no nosso país, na cidade de Brasília. E você está em casa por causa disso. Também tem feito a sua parte. Mas nós podemos dedicar alguns instantes para juntos, eu aqui, gente espalhada por todo lugar, nossos irmãos aqui, para adorar o nome do Senhor. Quero pedir, se você ainda não fez, pegue sua Bíblia. Pegue o inário, nós vamos cantar hinos, isso você pode usar também o nosso aplicativo, lá no menu cultos tem o nosso inário, e nós queremos juntos dedicar alguns minutos aqui, ouvindo a Deus e oferecendo a Ele nosso louvor, a nossa adoração e declarando a nossa confiança nele. Então nós vamos ouvir um cântico agora, nos preparando assim para tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Vamos dizer que nós agradecemos a Ele, vamos dar graças por essa oportunidade da tecnologia que permite que nós cheguemos até aí. Te adoramos, Senhor Jesus. Só Tu és digno, Senhor. Te damos graças por Tua obra, graças pela cruz, graças por Tua morte e ressurreição, pelo perdão. Amém. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, te amamos, Tu és tudo em nós. Só Tu és digno, Senhor Jesus, Tu és digno, Senhor Jesus, te amamos, Tu és tudo em nós. Te damos graças por Tua obra, graças pela cruz, graças por Tua morte e ressurreição. Te damos graças por Tua vida, graças pelo amor, graças pelo Teu perdão. Te adoramos, Senhor Jesus, te adoramos, Senhor Jesus, te amamos, Tu és tudo em nós. Só Tu és digno, Senhor Jesus, Tu és digno, Senhor Jesus, te amamos, Tu és tudo em nós.
Queridos, sem dúvida alguma, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Não são os momentos de dificuldade que roubam de nós a alegria de adorar. Agradecemos a Deus pela salvação, presente, dádiva, graça do Senhor, cada um de nós. Por isso nos reunimos para adorá-lo. E reunidos em torno de Jesus Cristo, nós adoramos o Deus glorioso. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 19. Eu quero fazer essa leitura junto com você. Salmo 19. Eu vou fazer a leitura de todo o Salmo. E convido para que você acompanhe essa leitura, reunidos em família, juntem-se aí na sala e vamos fazer a leitura do Salmo. Salmos 19. Diz assim a Escritura Sagrada, a santa palavra do Senhor. Com reverência, peço que você acompanhe. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. É esse salmo, são estas palavras que nos convidam a uma atitude e a uma oração de adoração, de gratidão e de confissão. Então convido você a fechar os seus olhos e nós vamos dedicar alguns instantes de oração ao Senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus Trino glorioso, estamos na tua doce e maravilhosa presença. O Senhor que criou todas as coisas e quem sustenta todas as coisas, nos conduz nessa hora em que oferecemos a nossa adoração ao Senhor. E o Senhor que inspirou essa palavra, registrou essa palavra e preservou essa palavra ao longo dos séculos para que chegasse até nós, é quem também abre o nosso entendimento para ouvir a tua voz nessa oportunidade. Estamos aqui reconhecendo que somos totalmente dependentes do Senhor. Oferecemos a nossa gratidão pela vida, pela salvação e por quem tu és. Adoramos, ó Deus, por quem tu és e por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas também reconhecemos que somos pecadores. E como pecadores, confessamos diante do Senhor os nossos pecados. Retira de nós, Deus, o que não te agrada. Incredulidade, medo, tantas vezes porque tiramos os olhos do Senhor Jesus e colocamos os olhos em nossas próprias forças, talvez nos governos, talvez nas estruturas. Ah, Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos as palavras que pronunciamos em direção aos outros, que são palavras torpes. Queremos palavras que edificam e que transmitam a tua graça. Deus, confessamos o nosso pecado, confiantes de que o Senhor, em Cristo Jesus, nos perdoa. Conduza-nos ao Espírito Santo na adoração
que queremos ofertar-lhe nessa oportunidade, para a honra, para a glória e louvor do teu santo nome. Pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. O convite para cada um de nós em momentos difíceis como vivemos no Brasil, o mundo inteiro tem sofrido, e em Brasília nós temos participado disso, é a palavra do Senhor: sossegai. Somos convidados, queridos, a colocar o nosso coração em Jesus, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Então vamos cantar, é o hino de número 254, abra o seu inário. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos já prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, a dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para nos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar. Firme ao teu lado, ó Mestre, dono da terra e céu, e hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar.
Boa noite, queridos irmãos. Que a graça, a paz, o grande amor e a eterna misericórdia do Senhor sejam sobre as nossas vidas nesta noite, neste dia de domingo, dia do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, dos versículos 35 ao 42. 35 a 41, melhor dizendo. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Dando prosseguimento à nossa série de exposições no Evangelho de Marcos. Palavra do Senhor que diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. E eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Oremos. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da Tua santa palavra e diante da Tua igreja que nos lares se reúne neste momento. E nós te pedimos, Senhor, fala-nos ao coração. Faze, Senhor, assim. Ministra-nos de forma que sejamos tratados, aperfeiçoados, mercê de Tua palavra. Dá-nos o conhecimento pleno daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E, Senhor, nos visita por meio do Teu Santo Espírito, ministrando diretamente ao nosso coração. Obrigado, Senhor, porque em família a igreja nesta noite está reunida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tecnologia que nos capacita nesse momento de crise, estarmos reunidos como igreja, ainda que nos lares, em Tua presença, a ouvir a Tua santa palavra e a adorar o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Fala-nos ao nosso coração e assim que nós oramos, de forma sincera, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, o título do sermão desta noite é: Quem é este homem? Quem é? Quem é este homem? O Evangelho de Marcos é o evangelho do movimento, da rapidez e da ação. Em Marcos, Jesus está sempre em movimento, sempre ocupado, sempre atendendo às multidões, sempre ensinando, sempre curando as pessoas, sempre libertando. Porque no Evangelho de Marcos, Jesus tem pressa, porque o reino de Deus estava a ser implantado, e em virtude disso nós percebemos muitas reações contra o reino de Deus que ocorriam no campo humano, onde Jesus era confrontado por religiosos sem escrúpulos, também no campo espiritual, por causa da presença libertadora do Cristo, espíritos malignos se manifestavam, e agora outras reações seriam percebidas por meio de fenômenos manifestos na criação. O relato da perícope de hoje começa com a expressão naquele dia, e eu quero que você repare nessa expressão, porque naquele dia Jesus havia separado tempo de qualidade para falar ao coração das multidões. Do púlpito improvisado em forma de barco, a voz altissonante de Jesus era ouvida por homens e mulheres, idosos, jovens e crianças, que na ânsia de suas vidas anelavam pela chegada do reino de Deus. Jesus vinha de uma jornada marcada pelo assédio das multidões, que, absortas em seus medos, buscavam a cura para seus enfermos e a libertação para seus opressos. Mas também buscavam por notícias alvissareiras, capazes de mudar o rumo de suas miseráveis vidas e que produzissem esperanças para seus olhares tristes. Mas o cansaço extremado daquele dia se acumulava também ao cansaço dos dias anteriores. A exaustão levava Jesus ao cansaço, ao enfado.
a exaustão minava suas forças físicas e Jesus estava ali como um ser humano que era, precisando de descanso. Aquele dia, em especial, havia sido um dia exaustivo de ensino, onde Jesus, sob o ávido céu da Palestina, estando imerso no imenso calor estonteante do Oriente Médio, se esforçava para fazer ouvir a sua voz maravilhosa. Durante o dia, o reino de Deus, que fora anunciado em parábolas, e paradoxalmente nas mesmas parábolas era oculto a muitos corações que, ouvindo, não entendiam, era também explicitado apenas àqueles corações a quem o Senhor desejava salvar. E assim, o reino de Deus era implantado pelo ensino, pela cura, pela libertação e agora pelo domínio das forças da natureza. Louvado seja o Senhor. O Senhor do sobrenatural estava presente. E se durante o dia, daquele púlpito de forma de barco, Jesus falou às multidões, agora, à noite, a forma como proclamaria a sua palavra seria por meio do controle das forças da natureza. Jesus, o Criador, falaria à criação, e por que não dizer, porventura, falaria também às forças espirituais ocultas naquela circunstância. Entenda, no lusco-fusco em que se encontrava Jesus e seus discípulos, ele, o Senhor, dá uma ordem, revelando soberanamente sua vontade inequívoca: passemos para a outra margem. Mas os corações humanos dos discípulos estavam repletos de medos, de inconsistências, de fragilidades, de inquietações, de inseguranças, de frustrações e também de desconfiança. E a radiografia descrita aqui do coração dos discípulos é exatamente a mesma radiografia dos nossos corações. Ao mesmo passo que dizemos confiar, desconfiamos do Senhor. No mesmo instante que dizemos acreditar, desacreditamos em sua palavra. No mesmo momento em que dizemos que nele descansaremos, nos inquietamos. Ora, queridos irmãos, hoje o Senhor Jesus nos desafia a entregarmos nossas incertezas, nossos medos, nossas dores, nossas lutas, nossas frustrações em suas poderosas mãos, na certeza que Ele cuidará de nós. E sim, Ele cuidará de nós. O fato, querida igreja, é que Jesus deu uma ordem que precisava ser cumprida, o que a priori os discípulos entenderam e a buscaram cumprir. Então Jesus, cansado que estava, se acostou na popa do barco e recostou sua cabeça em um travesseiro e simplesmente dormiu. Sim, à medida que o barco avançava no noturno mar da Galileia, uma tempestade incontrolável roubou a paz dos discípulos, que, cheios de medo, urgentemente e apavoradamente despertaram a Jesus com uma palavra de repreensão, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E uma vez despertado Jesus, dá uma ordem de maneira completamente inusitada. E ele diz ao mar e ao vento: acalma-te, emudece. E não somente houve quietude naquele lugar, como também grande bonança, diz a palavra do Senhor. E superada a tormenta, era agora a vez de Jesus repreender seus discípulos, quando disse: por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? Essa mesma pergunta é a pergunta que o Senhor faz para nós nessa noite. Como somos tímidos? Como não temos fé? Os homens, queridos irmãos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, depois de verem o milagre acontecer, o controle do sobrenatural: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E no sermão desta noite, nós buscaremos responder a inquietante indagação dos discípulos: quem é este homem? Em primeiro lugar, este homem é Jesus. É Jesus, o Deus homem. Para nós que somos cristãos, é claro que não é fácil entendermos a revelação de Jesus como sendo o Filho de Deus, porque pela fé nós o aceitamos como sendo Deus. Pela fé o entendemos como o Filho, a segunda pessoa da Trindade, chamado Filho por causa de sua geração eterna do Pai. E no relato de Marcos, aqui na Bíblia, sobre os últimos dias vividos, os discípulos haviam
presenciado quando Jesus curou multidões de enfermos e libertado outros muito mais opressos por demônios. E ainda, queridos irmãos, que os discípulos não compreendessem de maneira completa que se tratava de Jesus sendo Deus, mas eles sabiam que algo diferente acontecia. Só vai acontecer essa crença completa depois da morte e ressurreição do Senhor. Mas os discípulos, por certo, já sabiam que se tratava de uma pessoa diferente. Sim, eles já possuíam o entendimento de que algo divinal acontecia na vida daquele mestre galileu. Louvado seja o Senhor. Percebam que ali, deitado na polpa do barco, com a cabeça sobre o travesseiro, estava o homem Jesus, o Filho encarnado de Deus. E em sentido oficial, ali estava também o Messias, o escolhido de Deus, que era um homem como nós somos homens. E como o homem estava cansado, exaurido, e na popa do barco dormia. Eis o relato bíblico. O que Marcos está revelando a nós é que Cristo possuía duas naturezas, uma divina e outra humana. A sua natureza divina decorria do fato de haver sido eternamente gerado pelo Pai, como já falamos, está em João capítulo 1, versículo 14. E a sua natureza humana decorria de sua encarnação, nascendo como descendente da mulher, o que o tornou apto a realizar a obra da redenção, incluindo o sofrimento e a morte como substituto vicário do homem naquela cruz do Calvário. Cremos que Jesus Cristo era e continua sendo eternamente, integralmente Deus e integralmente homem, de forma que ele não usou dos seus atributos e poderes da divindade no seu ministério terrenal, sendo que todos os sinais e prodígios por ele operados foram segundo o poder do Espírito Santo, sendo assim alguém apto para nos substituir. Queridos, a encarnação de Cristo é o grande mistério da piedade, Deus manifesto em carne. Quem é este homem? Esse homem é Jesus, o Deus homem, 100% Deus e 100% homem. E por isso estava completamente habilitado a ser o mediador eterno, exercendo os ofícios de profeta, revelando a vontade do Pai à sua igreja, o ofício de sacerdote, revelando ao Pai a vontade da igreja, intercedendo pela igreja, falando ao Pai e assumindo o sacrifício vicário por ela. E o ofício de rei, governando e conduzindo sua igreja à casa paterna. O Deus homem que, cansado estava, dormia na popa do barco. Mas ele estava presente no barco. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Jesus está sempre presente, ainda que às vezes não pareça. Você acredita assim? Você é levado também a entender que, ainda que muitas vezes não consigamos perceber a sua santa presença, ele está presente. Por quê? Porque ele garantiu em sua palavra. E aí onde você está em sua casa, a palavra do Senhor diz, se houverem 2 ou 3 reunidos, o Senhor estaria presente. Você crê? Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, quem é este homem? Este homem é Jesus, o Deus que nos guarda da morte. Louvado seja o seu nome. Percebam, queridos, o coração dos discípulos estava como cera derretida de tanto medo, em assombro e em agonia. Engana-se quem pensa que poderia ser diferente, porque não poderia. Pelo menos 4 daqueles discípulos eram pescadores profissionais e possuíam grande experiência no mar da Galileia. Pedro, André, Tiago e João. E os demais, com certeza, tinham algum conhecimento. E fosse no barco no qual Jesus dormia, fosse nos outros barcos que o acompanhavam, a situação era caótica e tirava a paz de todos. Marcos diz que, sendo já tarde, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Lucas, o evangelista, ele vai acrescentar que o barco estava a ponto de naufragar. Então não era uma situação simples, queridos irmãos. Claro que não. A palavra utilizada por Marcos para descrever a tempestade é a palavra grega lailaps, que significa um furacão com feroz rajada de ventos. Olha que interessante.
E não acaba por aí. O evangelista Mateus, que foi testemunha ocular, ele descreveu aquela cena trágica com a palavra grega seismos, que significa maremoto, um vendaval decorrente de oscilações sísmicas. Então não era qualquer coisa. Não se tratava de algo conhecido pelos discípulos, não. Era algo terrível que estava acontecendo, por isso estavam apavorados. O cenário era de fato aterrorizante. Enquanto Jesus dormia profundamente, de forma que nem a água, nem o vento em sua pele, em sua roupa, em seu cabelo o acordavam, nem o sacudir do barco, porque ele estava extremamente cansado como o homem dormia. E aqui nesse ponto eu gostaria de chamar a atenção da igreja para dois entendimentos. Dois entendimentos que dividem os teólogos. O primeiro entendimento consiste em que aquela tempestade, aquele fenômeno da natureza que estava acontecendo era tão apenas um fenômeno da natureza, que se pode explicar pela existência das chamadas correntes frias, geladas, vindas do Monte Hermon, que está distante daquele local do acontecimento a 48 quilômetros aproximadamente. O Monte Hermon possui 2.840 metros de altura e no cume do monte há neve durante todo o ano. Acontece que tais correntes frias, geladas, impetuosas, ao descerem, colidem com as correntes do ar aquecido acima da bacia do Mar da Galileia. E então se formam grandes ventos e violentas tempestades. Ou seja, no primeiro entendimento, se tratava tão apenas de um fenômeno da natureza. Segundo entendimento, consiste em que o acontecimento se tratou não apenas de um fenômeno da natureza, mas se tratou de um ataque do império das trevas contra a implantação do reino de Deus. Satanás estaria por trás daquele evento de proporções escatológicas, porque visava destruir Jesus na tempestade, visava trazer malogro ao propósito eterno do nosso Deus. E a base para esse entendimento está no vocabulário usado por Jesus na ocasião, que é semelhante ao vocabulário que ele também usou quando se dirigiu ao espírito maligno no relato de Marcos, no capítulo 1, versículos 23 a 26. Acompanhe na sua Bíblia, Marcos, capítulo 1, versículos 23 a 26. A palavra do Senhor que diz: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu. Repare no vocábulo. Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Jesus disse o quê? Cala-te. Repreendeu e cala-te. Vocábulos utilizados na perícope lida nesta noite. Então, o espírito imundo, agitando-se violentamente, bradando em alta voz, saiu daquele homem. Mas o argumento não cessa por aí. As reações de espanto apresentadas nas pessoas dos dois episódios também são semelhantes. No episódio atual, da perícope atual, quem é esse homem que pode dar ordem aos fenômenos da natureza? E lá, em Marcos, no capítulo 1, versículo 17, todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Compreende a situação? Percebam, na margem de cá da Galileia estava a cidade de Cafarnaum, onde Jesus libertou diversas vidas do poder de Satanás. E na margem leste, ou seja, na margem de lá, na região dos Gadarenos, estava uma terra de gentios, uma terra onde os povos não conheciam o Senhor e muito mais, povos que adoravam a demônios, como veremos no próximo sermão dessa série. Jesus estava falando para os discípulos: nós vamos para lá, para a terra dos Gadarenos. É para lá que nós vamos, porque eu tenho uma tarefa, uma missão a cumprir lá. A palavra
libertadora do Evangelho de Cristo seria levada a termo para a terra dos Gadarenos como prenúncio da evangelização das nações. Jesus estava a entrar na casa do valente para saquear de lá as vidas que ali estavam presas. Louvado seja o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Louvado Senhor. Deixa-me te contar uma história. No início do ano passado, eu estive com alguns irmãos aqui da nossa igreja na Jordânia. E tivemos a oportunidade de conhecer ali as ruínas de Gerash. Gerash é uma das 10 cidades da região dos Gadarenos que compunham a então Decápolis, que é citada nos evangelhos, de onde o Senhor libertou aquele homem e para onde esse homem se tornou missionário. O sítio arqueológico, queridos irmãos, é marcado por uma beleza trágica e terrível, porque ele revela as ruínas dos diversos templos pagãos, que trazem para nós, no nosso contexto de hoje, a idolatria daquela época, que somada à idolatria de hoje, tornam aquele país em algo muito triste. É triste imaginarmos como aquela região era dominada por Satanás, e ainda é. Me impactou muito o fato de ainda estarem presos na idolatria, porque desde então não quiseram o Senhor, desde então recusaram o Senhor e ficaram perdidos em suas terras, terras de idolatria, terras de desencanto. A palavra do Senhor cumpriria, sim, seu propósito, ainda que fosse para salvar a poucos gadarenos, mas também para condenar aos demais. Mas, queridos, os argumentos do segundo entendimento são, de fato, bem fundamentados, se você entende Jesus Cristo como o conquistador que veio para libertar. Mas, se você me perguntasse hoje, pastor, qual é o seu entendimento? E eu te responderia que, sem dúvida, esse é um dos mistérios que só conheceremos a sua revelação no céu. Mas seja uma coisa, seja outra coisa verdadeira, o fato é que os discípulos estavam diante de duas realidades: a presença real da morte e a presença real do Deus que os livraria da morte. Louvado seja o Senhor. E assim nossas vidas. Quantas vezes somos libertos da morte? Quantas vezes o Senhor vem à nossa frente e desarma o laço do passarinheiro e a gente nem fica sabendo? Quantas vezes o Senhor desviou o furor do inimigo de nossas vidas, de nossos filhos, de nossas casas? Quantas vezes? Livramentos que não conhecemos. Queridos, os discípulos estavam diante da morte. E diante da morte as pessoas são capazes das piores coisas. Mas os discípulos procuraram Jesus. A reação dos discípulos foi ir até o Senhor e buscar do Senhor uma solução. Senhor, precisamos do seu socorro, Senhor. Precisamos que o Senhor venha ao nosso encontro. Queridos, vamos olhar para os nossos dias. As notícias que nos têm chegado nesses densos dias de calamidades públicas são de roubar o nosso fôlego. Do lado de lá do Atlântico, pessoas morrendo sem atendimento médico eficiente porque o sistema de saúde simplesmente entrou em colapso. Nos países ditos de primeiro mundo, os dias são trevosos. E eu fico a imaginar o que será de nós, se não for o Senhor. Lá, hotéis são transformados em enfermaria. Doentes em sofrimento agudo são coercitivamente isolados de suas famílias. Enfermos reportados com esforço repetitivo e agonizante, buscando a respiração, num esforço inglório até a exaustão final de seus corpos. Pessoas com dificuldade para enterrar seus mortos. Caminhões do exército italiano repletos de cadáveres, conduzindo os mesmos para a cremação. Não há possibilidade de despedidas, não há possibilidade de funerais, não há ruas e praças inteiras desertas, lojas, shopping centers, feiras, restaurantes fechados. O inimigo invisível acossando a humanidade, fazendo-a sofrer, fazendo enfermar. São os nossos dias. Mas graças a Deus, a igreja já viveu dias difíceis no passado.
e ela vai continuar existindo para a glória do nome do nosso Deus. Então tenha fé, tenha confiança. Perceba que, de forma semelhante, o medo da morte que solapava o coração dos discípulos alcançou agora as nações dos nossos dias. Mas, queridos irmãos, precisamos olhar para o Deus presente no barco. Precisamos entender que Jesus está conosco, ainda que pareça ausente como os discípulos pensaram, ainda que pareça não se importar como julgaram os discípulos, ainda que pareça demorar no socorro como sentiram os discípulos. A realidade é que só Jesus pode nos guardar da morte, só Ele. Só Ele. Só Ele pode manter segura a nossa vida e de nossa família. E ainda que a presença da morte seja real, mais real é a presença do Senhor em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja. É claro, irmãos. É claro que nós adotaremos todas as medidas e todas as precauções. Claro. É claro que seremos prudentes. Claro. É claro que buscaremos abrigo em segurança. Sim. É claro que faremos a nossa parte, porque ninguém aqui é louco de tentar contra o Senhor. É como aquela história do homem que não quis abandonar sua casa. O homem morava próximo a um rio, queria transbordar por causa da represa que se formava. E veio primeiro um homem a pé e o convidou para sair. Olha, a água vai vir, vai transbordar e vai trazer morte. E disse, não, vou ficar porque eu sou fiel a Deus e Deus me alertaria. Daqui a pouco, passado algum tempo, passa um homem num cavalo e o chama, vamos embora, monte aqui, a água já está chegando. Ele, não, eu sou fiel a Deus e Deus me alertaria. E a água foi subindo, Daqui a pouco veio um homem em barco, e aquele morador já estava no telhado. E o homem fala assim, entra aqui nesse barco, suba. E ele disse, não, se fosse para a morte, o Senhor me alertaria. E o fato é que a água tomou o lugar e aquele homem morreu afogado, e chegando do céu, foi conversar com Deus e perguntou, Senhor, por que tu não me alertaste? E o Senhor disse, eu te alertei. Eu mandei 3 mensageiros. O Senhor está nos alertando, queridos. Não é brincadeira o que está acontecendo. É compreensível que há 2 ou semanas, ou um pouco mais, um pouco menos, ainda pudéssemos questionar as medidas restritivas do governo. Claro que era. É compreensível que há 2 semanas houvesse opiniões diferentes entre os próprios profissionais da saúde, da comunidade científica, dos infectologistas, etc, etc. É claro que é compreensível. Porque estamos vivendo algo inédito, a nossa geração nunca viveu isso. Nunca. Nunca. Mas não é compreensível que no dia de hoje as pessoas se comportem como se nada estivesse acontecendo. Não é possível. Não é possível. Não é possível que a quarentena seja entendida como lazer, sendo necessário, como temos visto em outros estados, a polícia ter que ir à região litorânea dizer, em alto-falante, que quarentena não é férias. Precisamos confiar em Deus? Sim, precisamos e confiamos. Sabemos que precisamos guardar o nosso coração para não desmaiarmos de medo. Sim, claro que sim. Mas nós precisamos saber que há coisas que nós precisamos fazer para guardar nossas famílias, o nosso povo, a nossa igreja. Nós sabemos também que o diabo não brinca de ser diabo. Não. Mas ele não pode tocar num fio do seu cabelo, querido. Se Deus não permitir. Então entenda. Ainda que tenhamos que enfrentar a morte, precisamos nos lembrar aquilo que Jesus disse, não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, mas temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, 28. Eu quero concluir nosso sermão voltando a uma terceira pergunta. Quem é este homem? Este homem é Jesus, o Deus que realiza milagres. No versículo 39, do texto lido essa noite, e ele despertando
repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos assim? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, fosse um fenômeno natural, fosse um ataque de Satanás, o fato é que Jesus repreendeu a fúria do vento e do mar. Ele repreendeu. Acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Um milagre aconteceu. Um milagre aconteceu. Você acredita em milagres, irmão? Acredita, irmã? Você jovem, adolescente, você criança, vocês acreditam em milagres? Eu acredito. Louvado seja o Senhor. E te digo mais, a Igreja Presbiteriana do Brasil também acredita em milagres. Sim. Louvado seja o Senhor. Em primeiro lugar, porque a Bíblia, do início ao fim, nos revela um Deus Todo-Poderoso que opera maravilhas, sinais, prodígios e milagres. E o Deus de ontem é o mesmo hoje e será eternamente. E nós precisamos acreditar nisso, com a força do nosso coração. Jesus é descrito como maravilhoso, o maravilhoso Deus. E se há alguém, porventura, que não acredita em milagres, eu sinto em dizer que não é cristão. Porque o cristão acredita em milagres. Aí você possa talvez me perguntar: pastor, então por que a nossa igreja fala tão pouco em milagres? Por que nossos pastores falam tão pouco em milagres? Queridos, nem nossa igreja e nem o nosso ministério individual, nem meu, nem do pastor Weber, dos demais pastores, é firmado sobre milagres, sobre experiências pessoais, mas é firmado sobre a palavra do Senhor. Milagres são consequências da nossa fé mediante o agir do Senhor, e nós precisamos acreditar nisso. Tenha certeza, querido irmão, que nós, os pastores, temos muitas experiências a contar, mas jamais faremos de nossas experiências a plataforma para o nosso ministério ou para a pregação da palavra do Senhor, porque nós temos compromisso em pregar a palavra do Senhor tal como ela é. Entenda. A própria pergunta de Jesus revela algo importante para nós. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Essa pergunta nos transporta para o reino dos milagres. O reino de Deus é o reino dos milagres de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui da igreja, porque muitos fatos eu já ouvi, já viveram milagres em suas casas, em suas famílias. E se você parar um pouco para conversar com um dos irmãos que e muitas vezes senta ao seu lado nos bancos da igreja, você vai ver que eles têm muitas coisas a falar, coisas que o Senhor Deus já fez na vida deles, curas maravilhosas, coisas que a medicina não é capaz de explicar. Louvado seja o Senhor. O mesmo Jesus que repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece, é o mesmo que continua a cuidar de todas as coisas. Saiba, querido irmão, que a tempestade virá em nossas vidas, é inevitável, é inadiável. E a gente não sabe quando virá. Mas saiba também de uma coisa: o Senhor estará presente no nosso barco, garantindo a nossa salvação. Porque Ele é o Deus que nos livra da morte, Ele é o Deus que faz milagre, Ele é o Deus homem que está conosco, é o Senhor Todo-Poderoso. Quem é este homem? Eu respondo a sua pergunta, querido, com Jó 38. Este homem é Jesus, aquele que lançou os fundamentos da terra. Quem é este homem? Este homem é Jesus, aquele que mede a terra com um cordão. Quem é este homem? Este homem é Jesus que assentou a pedra angular do nosso planeta. Quem é Jesus? É Jesus, o homem que colocou juntas as estrelas da alva enquanto os anjos do céu se jubilavam. Quem é este homem? Este homem é Jesus, aquele que encerrou o mar em comportas. Quem é este homem? Ele é Jesus, aquele que pôs dos céus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Quem é este homem? Ele é Jesus, que traçou os limites das ondas do mar. Quem é este homem? Ele é Jesus, que formou os depósitos da neve. Quem é este homem? Este homem é Jesus, que retém ao tempo da angústia, o dia da peleja e da guerra. Quem é
Esse homem é aquele que faz chover sobre a terra. Portanto, querido, não é o seu talão de cheques, o seu cartão de crédito, a sua conta bancária que vai prover a subsistência da sua família, se o Senhor não abençoar a terra de forma que ela produza. Esse homem que abençoa a terra, o seu nome é Jesus. Louvado seja o Senhor. Quem é esse homem? Esse homem é Jesus, o Deus homem, que nos guarda da morte e faz maravilhas acontecerem em nossas vidas, faz milagres. Aliás, o fato de você estar vivo hoje é um milagre. Você sabia disso? Se você tiver hoje 35 anos de idade, o seu coração já pulseou, em média, 1 bilhão e 250 milhões de vezes. Isto é, queridos, 38 milhões de vezes em um ano, 100 mil vezes em um dia e 72 vezes por minuto. Sabe para quê? Para bombear o seu sangue, para conduzir nutrientes a todas as células do seu organismo, percorrendo uma média de 97 mil quilômetros de veias, de artérias e de vasos capilares, o que corresponde a 2,5 voltas na Terra. E você nem se deu conta disso. Você é um milagre, querido. A sua esposa é um milagre. Seus filhos são milagres. Seus pais são milagres. A sua igreja é um milagre. O Senhor está a operar milagres nesse momento em sua vida. Você crê? Então não se entregue ao espanto, ao assombro, que não seja para glorificar a Deus. Não deixe desmaiar o seu coração como cera derretida, mas entregue o seu coração ao Senhor, sabendo que Ele sempre faz o melhor. Portanto, confie em Jesus, que Ele jamais te decepcionará. E ainda que as tempestades venham e virão, Jesus continuará no barco da sua vida e vai te dar vitória no nome dele mesmo, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado porque nas horas mais incertas, mais difíceis, o Senhor está presente no nosso barco. Assim como estivesse presente naquele barco, naquele dia tempestuoso do mar da Galiléia, o Senhor está presente no barco da nossa vida. Quando nós pensamos que não há mais solução para o casamento, ou para a família, ou para os filhos, ou para os pais, quando a saúde parece estar comprometida de tal maneira que tudo parece acabar, o Senhor está presente, o Senhor muda todas as coisas. O Senhor pode mudar essa situação caótica que vivemos de um momento para o outro. O Senhor pode tudo. Mas nós também reconhecemos a Tua soberania, Senhor. Reconhecemos que o Senhor faz as coisas que o Senhor quer, segundo o conselho da Sua própria vontade. Sim, Deus. E nós reconhecemos isso. E nós entregamos os nossos corações em Suas mãos, as nossas vidas. E te peço, Senhor Jesus, continua falando ao nosso coração, ministrando a cada um de nós, como sempre o Senhor tem feito. Seja no tempo das crises, das tempestades violentas e das bonanças. O Senhor é o Deus presente, é Emmanuel, o Deus conosco. Muito obrigado, Senhor. E continua falando no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Reunidos em torno de Jesus Cristo, nós adoramos o Deus glorioso. Reunidos em torno de Jesus Cristo, nós ouvimos a sua voz, a sua palavra. Queridos, reunidos em torno de Jesus Cristo, nós dedicamos a nossa vida em oração. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença minha oração como incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Confiamos nesse Jesus Todo-Poderoso. Está sempre conosco no barco, independente da tempestade que enfrentemos. Queridos, esse é um dia que nós dedicamos à oração e ao jejum, conforme a convocação
do reverendo Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, envolvendo todas as igrejas e todos os crentes da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu espero que você tenha dedicado um tempo em jejum e oração, mas quero te convidar a fazer isso agora. Nós dedicarmos um tempo de oração e clamarmos ao Senhor, pedirmos ao Senhor por nossa vida, pela vida da nossa família, clamar ao Senhor por essa situação drástica que enfrentamos no Brasil, em Brasília, em vários estados no Brasil, mas também no mundo. Clamar a Deus para que nos dê oportunidade de proclamar o Evangelho através dos diversos meios que nós temos, midiáticos, nossas redes sociais. E pedir a Deus que nos dê mais tempo lendo a sua palavra, ouvindo a sua voz e falando com Ele, do que dedicando à frente das TVs ou lendo as notícias sobre o coronavírus. Vamos dedicar um tempo de oração assim? Convido você a fazer isso. Vamos clamar a Deus e pedir que Ele venha em nosso socorro, ao nosso socorro, e nos dê a oportunidade de proclamarmos o Evangelho para que outros venham fazer parte da família da fé, participar do barco onde Jesus está presente. Que suba a nossa oração à presença do nosso Deus, como oferenda vespertina, pois nós confiamos nele, os nossos olhos estão fitos no Senhor. Coloque o seu coração, a sua aflição, o seu medo, a sua insegurança diante do Senhor. Não deixe que a circunstância roube de você a alegria de viver para o Senhor, de confiar no Senhor, de adorar ao Senhor. Ah, Senhor, essa é a oração do teu povo, teus filhos e filhas. E que imagem belíssima o Senhor tem, a família, a Igreja Presbiteriana de Brasília espalhada em várias casas, dobrada diante do Senhor, confiada no Senhor, dedicando a vida ao Senhor, sustentada, amparada, ancorada na rocha que é Cristo, e sendo renovada na fé, na confiança, para pregar o Evangelho àqueles que se desesperam diante do cenário mundial. Usa-nos para a tua glória e por tua graça. Fortalece-nos, cura os doentes, renova a força dos que estão desanimados. Encoraja-nos ao testemunho do Evangelho. Dá-nos a prudência e a sabedoria naquilo que temos que seguir, pois o fazemos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nosso hino do mês é Brilha no Viver. Há inúmeras oportunidades e meios pelos quais nós podemos servir ao Senhor. Eu quero te convidar a cantar esse hino conosco, pensando nas verdades presentes em cada frase, para que elas se tornem, de fato, verdade na minha e na sua vida. Logo depois, o pastor Jailson nos conduzirá numa oração final, e eu vou pedir para você aguardar um pouco mais, porque nós temos alguns avisos importantes.
hino 320. Não somente a se fazer trabalho singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes a executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas confortar com palavras brandas de amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver, por maior que venha a ser o teu esforço aqui, por mais firme a tua devoção, quantas almas azedulas ao redor de ti, na mais total escuridão, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Vamos orar, queridos irmãos, agradecendo ao Senhor pela semana que passou e por esta nova semana, pedindo sua bênção sobre nossas vidas. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque aqui estamos em tua casa. Obrigado pela palavra que ouvimos de tua parte, pela oportunidade de adorarmos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nossas famílias que reunidas nos lares estão. Muito obrigado. Senhor, tu és o Deus que nos guarda, que nos cuida, o Senhor que está conosco em todos os momentos. Senhor, tu és o Deus de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, e não de outro lugar. Senhor, tu és o Deus que não permite que os nossos passos vacilem. Tu és o Deus que nos mantém no caminho certo, na trilha certa, até chegar ao céu. Tu és o Deus que não dorme, que nem dormita. Tu és o guarda de Israel, o guarda da igreja, o Senhor que está conosco, o Senhor que nos garante segurança. Obrigado. É certo que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Senhor. Tu és o Deus que assombra a nossa direita, o Senhor que nos protege de todo o mal. Muito obrigado. Tu és o Deus que não deixa que o sol nos moleste de dia e nem de noite a lua. O Senhor que nos guarda de todo o mal, que guarda a nossa alma. O Senhor nos guarda desde a saída até a chegada. O Deus que está conosco, o Deus de fora, o Deus de dentro, o Deus que sempre se manifesta em nossas vidas. Obrigado. Senhor, eu te peço, fica conosco, Senhor. Nesses momentos tão difíceis, momentos de quarentena, não são fáceis, Senhor. Momento de reclusão nos lares, de isolamento social. Tão difícil, Senhor. Mas o Senhor é o nosso Deus. Que o Senhor nos ensine a aproveitarmos esses momentos preciosos para estarmos em família, compartilhando do teu amor e da tua palavra, vivendo na presença dos familiares e louvando e adorando o Senhor. Faz assim, Senhor. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor. Dá ordem aos teus anjos para que ministrem ao nosso favor. Anjos acampados em nossos lares com espada desembainhada para guardar-nos de todos os males. Guarda-nos, ó Pai, dos oportunistas que nesses momentos de crise se aproveitam para fazer o mal. Guarda o teu povo, Senhor. Ah, Senhor, eu te peço também por tua igreja que está longe em outros lugares da terra, lugares ermos, lugares distantes. Pessoas que estão sofrendo, missionários do campo. Ah, Senhor, tem misericórdia deles. Tem misericórdia, Pai.
Tem misericórdia da tua igreja que sofre muito sem condição de reagir. Tem misericórdia da nossa nação, com todos esses problemas de infraestrutura, problemas sanitários de tantas formas que tornam mais difícil ainda a contenção desse mal. Guarda, Senhor, o seu povo, tem misericórdia. Senhor, livra também os profissionais da área médica, da saúde, médicos e enfermeiros, aqueles que trabalham nos hospitais, as enfermarias, aqueles que estão lidando diretamente com esse mal que galopa nesses dias, mas será em nome de Jesus por breve tempo. Guarda-os, ó Pai, guarda a nossa igreja sob a tua potente mão e dá-nos a tua paz. Sê conosco, Senhor, com cada um de nós, com nossas famílias. E assim nós oramos, Senhor, te agradecendo. Graças a Deus, pelo seu cuidado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, já quase terminando esse momento da nossa transmissão, eu quero dizer para você, de toda a dedicação e atenção e cuidado do Conselho, que tem orado, tem conversado e buscado a orientação da parte do Senhor para a igreja nesse momento. É certo que nós ficamos com saudade, olhando o templo daqui e lembrando onde cada um senta, bate saudade no nosso coração, mas é um momento importante e o guardamos sabendo que essa é a direção do Senhor para a nossa vida no momento. Então, às quartas-feiras, continuaremos transmitindo a mensagem, o estudo bíblico, aos domingos, às 9h30 e às 19h. Acompanhe, porque você sempre receberá essas mensagens. Nós temos procurado manter os irmãos sempre temos buscado manter os irmãos atualizados com todas as informações e orientações necessárias. Então, esteja atento a cada um dos nossos meios. WhatsApp, e-mail, também Facebook, nossa página da igreja no Facebook, Instagram, os meios que nós temos utilizados para levar informações até vocês. E usem esses meios para compartilhar o Evangelho. Façam desses meios oportunidade para levar o Evangelho aos amigos, como cantamos no hino. Há aflitos precisando de ouvir e testemunho da verdade. Então, compartilhe os links das mensagens que são pregadas, porque cremos que Deus levará essa mensagem até outras pessoas que precisam ouvir. Queremos também pedir que você dedique tempo em família. O pastor Jailson orou sobre isso, mas eu quero pedir a você, invista mais tempo lendo a Escritura Sagrada e orando do que lendo as informações, as notícias sobre coronavírus e sobre o que está acontecendo no mundo. Há muita notícia falsa, muita notícia alarmista. Então, dedique mais tempo a ler a palavra, ouvir a voz do Senhor e a falar com Ele do que com essas tantas informações. E ore por nós, pastores. Nós temos recebido uma demanda grande de atendimento e agora, com essas restrições, temos buscado fazê-la por meio remoto, virtual. Então, ore por nós que precisamos de sabedoria do Senhor nessa hora para sermos instrumentos nas mãos do Senhor. Com muita alegria, nós agradecemos a Deus pelo privilégio de termos esse tempo juntos. Que o Senhor continue guardando você nessa semana e orando para que em breve estejamos todos juntos.